me engrandecer, mas é porque eu vou falar, eu vou fazer relatos das minhas experiências, me entendam. Então, eu dei essa palestra para alunos do Seminário Batista e também para o Seminário Jonathan Edwards, lá de Gramado, Rio Grande do Sul, e a minha preocupação primeira é me fazer entendido. Porque falar difícil para a pessoa do outro lado fingir que está entendendo não é o meu compromisso, meu objetivo. Então fica tranquilo, porque eu vou aqui tratar desse tema nesses 3 domingos, querendo muito a sua participação. E aqui você vai poder rasgar seu coração para falar, olha, me identifiquei com isso aí, eu tenho essa dificuldade na hora de ler a Bíblia. Eu tenho essa dificuldade na hora de preparar um estudo ou até fazer um devocional na minha casa. Eu, como marido, tenho dificuldade de conduzir na minha casa um estudo com os meus filhos, um culto doméstico. Todos esses pontos e outros, nós vamos perpassar por eles, tá? Tem um papelzinho que vai rolar aí para vocês, uma caneta, por quê? Porque eu vou ficar aqui falando sozinho, né? A gente vai fazer uma tarefinha aí, que eu espero que você, a partir de então, tenha meios de poder olhar a sua Bíblia com maior carinho, para o texto bíblico. Tem texto que é difícil? Tem. Tem palavra que é complicada na Bíblia? Tem. Não podemos fechar os olhos para isso. Mas no que depender de nós, a gente vai buscar uma aproximação do texto. E tem coisa, gente, que você vai se surpreender. Ah, era isso? É assim que faz? Calma que você vai ver. Eu estou aqui com os meus slides e com esse passador. Eu aponto para lá? Deixa eu fazer a experiência. Pronto. Aí, gente, comecei certo. Digamos que você, passando pela rua do seu bairro, você encontrou essa cartinha no chão. Aí você pegou, gente, que curioso, essa cartinha, que curiosidade, hein? Aí a cartinha fala bem assim: meu amor, já são 5 dias sem você. Tudo é triste quando você está longe. Já estou com saudade. Volta logo. Aí eu queria saber de vocês, quando vocês olham isso aqui, leem isso aqui, o que essa carta passa para vocês? Que tipo de sentimento? Parece ser uma carta de alguém que está apaixonado, alguém que está em confusão. Como é que... Fala aí, Mateus. Alguém que declara a sua saudade por outra pessoa, evidentemente. Quem mais quer opinar aí? Um apelo. Olha eu aqui. Um apelo. Cheguei, estou aqui, estou vivo, hein? Fala aí, Éder. A Bíblia com saudade do cristão. Boa. O próprio Spurgeon já dizia, né? Há Bíblias tão empoeiradas que é possível escrever com a ponta do dedo. Hã? A palavra condenado, é isso? Condenação, acho que é isso aí. Vamos lá. Olha, gente, primeiro, você não sabe quem escreveu e para quem escreveu. Isso é fato. Você encontrou algo perdido. Agora você lida com, inevitavelmente, você vai lidar com os sentimentos que a carta passa. Então você vê que a pessoa usa, olha lá, amor, triste e longe. A pessoa conecta, né, tristeza com estar longe. E dizem que saudade é isso, né? Saudade é a união da distância com o amor. Mas você vai entender isso aí, porque saudade e a filosofia vai falar muita coisa. Fato é que você percebe que essa pessoa é alguém que está apaixonada, ou talvez, quem sabe, fez alguma besteira, quer consertar as coisas, e aí, então a gente não tem como ter muita certeza. Por quê? Porque eu não conheço,
o autor da carta e quem é o seu remetente. Eu não tenho esse contexto. Faz muita falta a gente saber o contexto das coisas. Às vezes a gente está na fila do banco, a gente chega lá, ouve duas pessoas conversando, uma coisa assim que é bem interessante, mas você pegou a conversa pela metade. E aí você, nossa, mas de quem que estão falando? Não tem como saber. Então, gente, é uma brincadeira para a gente entender que parece que nós estamos entendendo o que está sendo dito, mas ainda eu tenho a insegurança de poder afirmar o que, de fato, a carta diz, porque eu não sei quem a escreveu. Vamos ver aqui. Tenta agora completar essa frase para mim. Uma pessoa dessa cadeira aqui, o quê? Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. E a gente lê, ouve muito rápido e a gente esparrama. É? Vamos lá então. Opa, espera aí. Aqui. Quem tem boca vai a Roma. E aí? Eu vou falar aqui para ganhar. Hã? Do verbo vaiar. Por quê? Porque, segundo a história conta, que eu pesquisei, né? O povo vaiava os imperadores em qualquer deslize que eles cometiam. A gente ouve. Às vezes o pregador está pregando um negócio aqui. Você entendeu errado. Por isso que é bom pesquisar. Por exemplo, olha essa frase de Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo. Aí, rapaz, um dia, no grego tem aí o verbo julgar, né, que a gente usa muito, né? Não pode julgar nada. O próprio Cristo fala, julgai todas as coisas. Mas quer dizer, mas como isso? É porque quando você vai no dicionário grego, o verbo julgar pode ser crino, anacrino, diacrino. A mesma palavra do português tem 3 ou mais funções. Aqui no caso, o cara falou assim comigo, porque Jesus falou que o meu jugo é suave. Falei, irmão, vamos ler devagar ali, porque não está faltando o L naquela palavra jugo. Porque para ser julgar, de julgamento, da primeira pessoa do presente, do indicativo, né? Tem que ter um L ali, julgamento. Aí eu perguntei, você acha que no último dia o julgamento vai ser maneirão lá para quem, né? Não sei não, hein? Não vai ser tão legal assim, não vai ser tão leve não. Aí eu expliquei para ele que a nossa falta de vivência, por exemplo, com uma fazenda, com o campo, né, com sítio, com roça, a nossa falta de estar nesses locais prejudica um pouco a gente quando a gente vai fazer um texto na leitura da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia está cheia de história de camponeses. O próprio Cristo era um camponês da Galileia, né? Então, tem ali coisas sobre fazenda, sobre plantio, sobre semente, passarinho, muita colheita, mas o que? A gente não sai daqui, né, do centro urbano. E aí quando lida com esse... O irmão aqui tem uma propriedadezinha. O que é um jugo? Você está lembrado? Uma propriedadezinha? Eu fui humilde, né? Olha aí, o que é um jugo? Isso aí. Em outras regiões, né? Cangalha. Canga, também acho cangalha. Por quê? É aquela peça de madeira que vai sobre o pescoço do animal. Ele alinha os dois animais, né? Os dois parelhos vão puxando a carroça, vão puxando o arado, e ali eles estão paralelos, né? Lado a lado ali.
Então, a gente tem que ler devagar, senão vai cometer uma gafe aí por achar que uma palavra seja um verbo. Quem quiser levantar a mão para falar, o irmão ali. É. Nem sabe que existe vaca, né? É sério. Se a escola não pega a criança, leva para conhecer lá aquela fazendinha de leite rico lá, negócio de iogurte. Ah, é vaca que... É vaca. Mas é verdade. Porque cada vez mais a gente está mais dentro de casa, do apartamento, a gente não tem contato com esse mundo externo, né? E aí vê uma galinha chocando o ovo, nossa, é assim. É, sempre foi assim. Vamos lá então. Claro. Sim. Jesus. Isso. É. Por exemplo, os termos que ele usa lá eram compreensíveis ao homem do tempo dele. Muito bem colocado. Então, vamos lá, gente. Aí a grande pergunta é, poxa, Nath, eu tenho uma Bíblia que eu amo tanto. Tenho a minha Bíblia, mas vou te contar uma verdade. Não sei por onde começar. E aí, gente, em parte, nós não fomos ensinados, expostos a isso mesmo não, tá? Porque a nossa vida é entrar para a EBD e ficar sentado recebendo. Só vai pegar na Bíblia domingo que vem. Então, eu não compreendo muito bem como é que o cristão ou o convertido lida com isso, de ter preguiça de ler as Escrituras. Eu não entendo. Você pode até falar assim, rapaz, me dá um sono quando eu pego para ler aquelas letras miudinhas. Meu irmão, tem letra de tudo quanto é tamanho, extra jumbo, não tem essa coisa de você não conseguir. A grande questão é, eu vou respeitar se você disser que você trabalha muito, exposto à luminosidade, ou se você precisa tomar vitamina, eu não sei. Mas a gente precisa criar quebrar pedra, né? Criar o hábito, começar a fazer o negócio. E aí eu começo ali com oração. Começar pela oração não é clichê, gente. Eu sei que você, muitas vezes, olha para a Bíblia e só lembra das contas que tem que pagar. Ai, gente, não consigo me concentrar. Porque você vai começar a ficar... Aí nós temos as nossas ansiedades. Então, para que essa taxa de ansiedade ela seja eliminada, reduzida, colocada de lado, acalma o teu coração em oração. Dizendo a ele das suas fraquezas e também da questão de você querer conhecê-lo melhor. Oração para você sossegar teu coração. E disciplina. Vai precisar disciplina, porque eu sei que muita gente traz Bíblia no celular. Eu não estou aqui condenando isso. Eu não trago. Eu tenho essa prática de riscar, de escrever, mas é quase que tentador a pessoa que tem a Bíblia no celular, ela querer estudar a parte dele, porque sobe um balãozinho do WhatsApp. E ela fica assim dividida. O que eu faço? Vai que é urgente. Vai que, eu não sei, vai que é a Amazon me falando que o entregador está na porta do meu prédio. Então você fica meio dividido. Você fica meio dividido. Então tem que ter uma disciplina na hora de, por exemplo, você criar esse tipo de hábito. Exemplo, eu não vou deixar para fazer isso na hora que eu vou dormir, porque eu sei que eu vou sentir sono. Então, se você acha que essa é a sua fraqueza, já sabe que não é por aí. O local iluminado, um local que você esteja confortável. E outra, tenta se desligar das redes sociais. Tá?
Então prepare esse momento para você ficar sozinho com o teu Deus. E outra ali, eu botei bem assim, ó, descubra quem é o autor do livro. Isso faz muita diferença. Descubra quem é o leitor, quem é que está recebendo aquela carta ali. Em que circunstâncias, o que levou o escritor, o apóstolo Paulo, a escrever aos Tessalonicenses, por exemplo? O que levou, o irmão ali quer falar. Modo avião, muito boa. Aham. Sei, é legal, sei. Isso. Aham, é. Porque essas coisas dividem a gente mesmo, né? Quem não tem uma rede social, né? Que atire a primeira pedra, por aí vai, todo mundo tem. Vamos lá então. E ali, por último, descobrir o ano e o propósito do livro. Gente, por quê? Porque você vai ficar melhor familiarizado com o conteúdo daquele livro. Quando você sabe quem escreveu, para quem escreveu, circunstâncias que envolvem a escrita. Poxa, mas como é que eu posso descobrir isso? Eu vou te dar a dica, tá? Eu vou te dar a dica, fica tranquilo. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, o que pode cercar um texto bíblico? Por exemplo, se você estiver enxergando bem, talvez a letra esteja um pouco pequena, o primeiro quadrinho ali é o salmista Davi escrevendo o Salmo 51, onde ele fala: purifica-me de minha impureza, ficarei mais branco que a neve. Aí você, poxa, tem um pano de fundo nessa escrita? Tem. Foi aquele pecado que ele comete, né, com aquela que viria a ser a mãe de Salomão, e ali ele, né, faz um plano de matar Urias e por aí vai. Então ele escreve o Salmo lançado por esse momento de quebrantamento. Então olha só, que o autor Davi, eu sei do que ele fez e por que ele escreveu esse Salmo. O propósito, você também vai encontrar propósitos quando você lê. Ali o apóstolo Paulo, ele fala bem assim para Timóteo: por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu. Por quê? Porque Paulo já está velho, Paulo já entende que está chegando o fim da vida dele, e aí ele dá aquele incentivo ao jovem Timóteo. Então ele tem um propósito de escrever palavras a que Timóteo fique fortalecido. Personagem, você vai encontrar muitos personagens na Bíblia, muitos personagens curiosos. Inclusive, uma coisa que eu aprendi no curso que eu fiz é assim: geralmente você vai se identificar na Bíblia com personagens que são o bandido da história. Nunca você vai ser o mocinho da história. Há uma grande probabilidade de você se identificar com personagens que fizeram coisas erradas. Sabe? Mas por que será, né? Então, então, estudar um personagem também é muito importante. Calma aí que eu vou citar materiais de apoio para que você possa enriquecer a sua pesquisa, tá? Ali, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, Paulo fala bem assim: olha, porque eu fui informado pelos da casa de Chloe que há divisão entre vocês. Quem é Chloe, né, gente? Até hoje não sei se é uma mulher. Só sei que a palavra no grego ali significa verde, e parece que é um nome que pode ser usado para homem e para mulher, Chloe. Mas Chloe estava irritado ou irritada, porque na igreja de Corinto tinha muita divisão.
manda uma carta para Paulo, e dessa forma Paulo é informado. Então veja que ele vai citar o personagem. Olha, para falar que eu não estou mentindo, eu vou falar quem me falou. Foi Chloe, tá? Nem sei como é que ficou essa situação depois aí. Geografia, a Bíblia também fala de geografia? Fala. E aqui, meu irmão, segura um pouco aí, porque eu vou falar sobre geografia e história daqui a pouquinho, mas não vou ser chato não, tá? Fica tranquilo. Ali, por exemplo, em João 4:4, o texto fala bem assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Um versículo só. Era necessário passar por Samaria. Passar por Samaria envolvia muito problema, gente. Envolvia muito problema, porque judeus e samaritanos não se davam. Um agredia o outro, cuspia no outro, injuriava, ameaçava de morte. É uma história muito longa, que vem lá desde os 722 anos antes de Cristo, né? Mas eu não vou entrar aqui em detalhes. Mas quando você está por dentro desse contexto, você vai entender que passar por Samaria, só faltava você ter que colocar um colete de prova de bala, porque não era fácil um judeu passar por ali. Tanto que a mulher de Samaria reconhece o Cristo e fala: como pode você, sendo judeu, conversar com uma mulher que é samaritana? Eram inimigos. Geografia, aí você, que tem uma Bíblia bacana, que atrás tem um mapinha, você vai entender que eles estão no sul, na Judéia, e para chegar ao norte, na Galileia, é preciso passar por Samaria, a não ser que você atravesse o Rio Jordão, faça um contorno, né, para não pisar nesse solo. Mas o que eu quero dizer para você é que conhecer o autor, conhecer o propósito, conhecer o personagem, e por que não a geografia? Por que não a geografia? Entende isso? Essas coisas são detalhes que enriquecem o texto, a nossa compreensão nele. Vamos ver mais aqui. Vamos lá. Gente, quem escreveu a carta, o livro de Atos? Lucas. Lucas era o quê? Profissão. Ele vai escrever ali, né? Ó, Teófilo, eu escrevi você, essas coisas, enfim. Quando Lucas vai narrar o milagre, né, que Pedro fala bem assim pro paralítico, né, em frente ao templo: olhe para nós. Pedro não falou, olhe para mim. Estava Pedro e João. Olhe para nós, porque a igreja no seu começo, olhe para nós. Você não está vendo Pedro aqui, você está vendo Pedro e João. Em nome de Cristo levanta. Aí Lucas vai narrar dizendo que Pedro tomou o homem pela mão, levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. Uma linguagem médica, né? Pés e artelhos, os nervos ali, a estrutura do corpo humano. Olha que bacana. Por quê? Porque eu estou admirado, porque Lucas é médico. Então ele dá uma visão também como médico do texto. Vamos lá, gente. O Salmo 139 vai falar bem assim: pois possuíste os meus rins. Numa outra versão, tu formaste o meu interior. O mesmo versículo fala que Deus possuiu os rins do camarada, e depois vai falar no mesmo versículo, numa outra versão, que Deus formou o interior do camarada. Vamos lá, então. Algumas versões, por exemplo, a Almeida Fiel, Corrigida Fiel, ela é muito fiel ao texto bíblico. E aí lida com algumas dificuldades também de compreensão do homem do século 21. Falar que Deus possuiu os rins de uma pessoa, você vai ficar assim: rapaz, como é que foi isso? Pegou na mão os rins do cara lá e possuiu os rins, possuíste os meus rins. Como é que é isso? Aí o tradutor, ele vai dar uma dinâmica no texto, e ele não vai mais interpretar o texto ao pé da letra, mas sim, ele vai traduzir a ideia de modo dinâmico.
Por isso que no hebraico, rins aqui, rins, não é o rins literalmente, tá? Que o salmista fala, possuíste os meus rins, Senhor. Rins ali no hebraico é consciência interior. Então, para que não haja dificuldade na hora do leitor, do homem do presente século, possa ter, ele já traduz, olha, formaste o meu interior. Então, uma dica é, quanto mais Bíblias de versões diferentes, melhor. E aqui, por exemplo, quando você lida com um texto que tem uma coisa bem curiosa, né, como essa aqui de Atos 28:11, Lucas, ele não só é médico, como também ele é historiador. E ele vai contar detalhes. Olha, a gente estava navegando, tinha tantas jardas, a gente estava assim, navegando, e o nome do vento é Euroaquilão. Lucas, ele dá detalhes. Por quê? Porque ele é historiador. Então, o Espírito Santo né, dirige, mas Lucas, ele dá detalhes da sua escrita, porque ele é médico historiador. E ali ele fala que tanto ele quanto Paulo entram no navio, e o navio tem a imagem de de deuses gêmeos. Em outra versão, esses deuses gêmeos, eles têm nomes, tá? Que é Castor e Pólux. Lucas está mostrando para a gente que eles estão entrando no navio, que tem o navio tem a escultura de dois deuses. Né? O evangelho está chegando longe, está entrando até nesses navios que são consagrados às divindades, né? E esses deuses, eles eram os padroeiros dos marinheiros, né? Tanto que eles têm nas suas mãos duas tochas. Enquanto o navio está seguindo o seu rumo em alto mar, os deuses estão iluminando o caminho do marinheiro, algo mais ou menos assim na mitologia. Então, a gente vai deparar assim com escritores escrevendo de maneiras diferentes. Paulo, ele vai seguir uma linha, o Lucas segue uma outra linha, por exemplo. Comentários? Beleza, vou dar aqui. Oi? O importante aí é que foi mantido Liano nessa visão. Sim. Eu falo, passando, de acordo com que os meus conhecimentos, minha vida prática, etc., a versão da tal, quem está fazendo a versão, pegou aqui, pegou ali, mas a essência. Entendo assim, né? Sim. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, algumas vezes, sim, tem que ficar ligado. Às vezes a palavra chifre, ela é traduzida por força. Então, tipo assim, o meu chifre, se eu ficar falando meu chifre, que chifre aqui? Pastor, né, pastor? Culturalmente não fica muito legal. Mas, olha, traduz a ideia de força. Então, já vem traduzido direitinho em alguns momentos aqui. Gente, qual Bíblia, né? Nós temos muitas Bíblias. Eu, como presbiteriano, sempre que alguém me perguntar assim, qual Bíblia de estudo, eu vou sempre indicar a Bíblia Genebra, por uma razão óbvia. Uma Bíblia de teologia reformada, já tradicional em nosso meio. Bíblia de estudo Genebra. Bíblias de estudo são muito eficazes. Por quê? Muitas têm mapas, muitas têm dicionários, mesmo que bem reduzidos. Muitos, aliás, todas têm, logo no começo, você vai começar a ler um livro, logo no começo, na primeira página, está assim, ó, autor, data em que foi escrito, propósito, contexto histórico. Ali você já é bem informado. Então, Bíblias de estudo trazem essa vantagem. Está tudo num livro só, tá? Algumas outras vão trazer mais coisas, outras vão focar em outras coisas. Por exemplo, a Bíblia de estudo arqueológica,
que conta com a participação do professor de hebraico Luiz Saião, a Bíblia de Estudo Arqueológica, ela tem um viés que vai pela história e arqueologia. Então, tudo que você precisar nos versículos que estiverem atrelados a curiosidades histórica, geográfica, alguns pertences que foram encontrados, tem foto, tem mapa. Por exemplo, uma coisa que você vai encontrar na sua Bíblia. Porque Deus falou para Moisés construir a arca com tantos côvados. Aí você fica assim, boiando, né? Côvado. Gente, ou covado. Corcovado. Noé, também, né? Noé, não, a arca do tabernáculo. Não. Côvado, não entendi. Vou virar a página. Vou passar de fase. Não faz isso, não. Quando você se deparar com algo que você não entendeu, eu vou dar dicas aqui de materiais, tá? Vá no dicionário bíblico. Porque um côvado, depois que você aprende, você não mais esquece. Eu acho que é igual andar de bicicleta. Por exemplo, é uma medida que vai do cotovelo até o dedo médio. Isso é um côvado. Então, o cara queria medir os negócios lá, ficava assim, ó, um côvado, 2 côvados, e rapidinho media, tá? A NVI, por exemplo, já traduz com a nossa metragem, centímetros, metros e por aí vai. Então, a Bíblia que eu posso aqui, primeiramente, dinâmica. Dicionário bíblico é muito bom você ter. É bom você ter um dicionário bíblico, porque há palavrinhas, gente, igual o côvado que eu falei aqui, né? Mas há muitas outras, que você vai falar assim, não sei o que é. É uma pessoa? É um animal? É uma doença? Não sei o que é. E o negócio está debaixo do seu nariz. Faltou só esse detalhe para você fechar com chave de ouro. Dicionário bíblico. Tá? Então, são dicas aí que você pode também estar... A nossa igreja também tem materiais aqui na biblioteca. Pode passar para mim, então? Está passando? Aí. Gente, vamos lá. História e geografia. Aí você pode virar e falar assim para mim, rapaz, eu odeio história e geografia. Nunca gostei, colei na prova, não quis passar, quis passar, mas não quis passar do modo mais difícil, né? Mas estudei para passar de ano. Não gosto. Eu já vi gente falar isso, e eu vou respeitar, mas a Bíblia tem um pano de fundo, um background de história e muita geografia. Então eu vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, quando a gente lê Êxodo e começa a ver a relação das pragas com o Egito, a Bíblia fala que os deuses do Egito foram humilhados. Então tem toda uma conexão. O Império Romano, por exemplo, é o império que tomou conta de Israel no ano 69 a.C. Quando Cristo vem ao mundo, já é o Império Romano em ação. E aí você vai conhecer um pouco mais sobre Roma, sobre, por exemplo, como é que agia um Pilatos da vida, né? Até onde o seu poder ia. Então é bem interessante também a gente conhecer os povos da Bíblia. Por exemplo, Jonas foi pregar em Nínive. Quando você estuda quem foram os ninivitas, parece filme de terror. Você espremeu o livro, sai sangue assim, ó, do livro. É um pessoal sanguinário. É um pessoal que, quando você vai estudar a história desse povo, os seus soldados, eles não só venciam as pessoas com armas, mas também com terror psicológico, ameaçando. Abram o portão da cidade, senão vai acontecer isso com as mulheres de vocês, com as crianças.
a gente não vai abrir não. E aí travava aquela batalha, eles entravam na cidade e faziam a arruaça. Eles também tinham, por exemplo, o método de empalamento, que é, né, introduzir lá a estaca na pessoa, que saía pela boca mesmo, e levantava a pessoa viva ainda. E isso ficava exposto para quê? Para que a propaganda do poder desse exército chegasse longe e os inimigos não resistissem. E aí o pessoal falava, agora ficou fácil entender porque que Jonas não foi lá, né? Tem uma polêmica aí. Então, por exemplo, tem os gregos, tem os egípcios, tem os romanos, tem os persas, enfim. Então, onde você vai conhecer eles um pouco melhor? Até se você comprar uma enciclopédia bíblica. Uma enciclopédia bíblica ou o manual bíblico, também, que é um outro tipo de livro. O manual bíblico, né? Também tem o dicionário bíblico também, que vai te dar mais detalhes. Exemplo, eu vou passar aqui bem rápido, porque no finalzinho vai ter uma tarefinha para vocês fazerem, gente. Vamos lá. Tem tarefinha. Essa cena aqui é uma cena no livro de Atos. Quando Paulo e Barnabé estão pregando, eles são confundidos com duas divindades. Paulo, o pessoal acha que ele é Hermes, ou Mercúrio, e o pessoal olha para Barnabé e pensa que ele é Zeus, ou Júpiter, na mitologia romana. Paulo, ele levanta o paralítico, o pessoal, nossa, os deuses estão entre nós, vamos sacrificar alguns animais, vamos adorá-los. E aí Paulo, nós somos homens como vocês, não, vocês não vão escapar não, traz aí, sacerdote, o boi, o touro. E aí aquela multidão cerca eles. Por que é que eles são confundidos com Hermes e com Zeus? Bem, a Bíblia fala que confundiram Paulo com Hermes porque esse trazia a pregação, era ele quem falava. Então Hermes, daí vem a palavra hermenêutica, Hermes é o deus carteiro, né, do Olimpo. Tinha correios já naquela época, lá no Monte Olimpo tinha correios. Ele entregava as mensagens dos deuses para os humanos, né? Aí, pessoal, essa história é uma lenda, mas ela era corrente naquela época. Está aqui o texto, né? Porque já existia o mito de Filemon e Balques. Esse mito já existia. Eu vou contar rapidamente. Os deuses, Zeus e seu filho Hermes, desceram materializados como se fossem homens mendigos e batiam de casa em casa. Eles estavam testando a honestidade dos moradores daquela cidade. E aí, pediram marmita, ninguém dava, e bateram na casa de um casal de idosos, que são esses dois aí. Esses dois abriram a porta de suas casas, acolheram as duas divindades, sem saber que eram deuses, e dão vinho, e vão matar um ganso. Na hora que vai matar o ganso, o Zeus, que ali é um mendigo, né? Segredo, não mata, não faça tal coisa. Nós viemos destruir essa cidade. Porque estivemos aqui e não fomos bem acolhidos. Vamos fugir para o alto da montanha, porque essa cidade ela vai ser destruída. Mas eu vou prometer a vocês que a casa de vocês vai tornar-se um templo ao deus Júpiter, ou Zeus, é a mesma coisa, tá? Então, o pessoal, quando vê o Paulo e o Barnabé, gente, são eles de novo. Dessa vez aprendemos a lição. Nós não vamos deixar eles aqui de mão abanando. E querem dar churrasco para os caras, né? Quer matar o boi, fazer carne assada. E então, olha só, como é que eu aprendi isso? Quando eu pesquisei o livro de história, que um comentário como esse aqui, que tem um viés, comentário de Mateus Apocalipse, ele vai trazer curiosidades como essa. Muito cuidado com o Google, tá, gente? Eu vou no Google. Cuidado, que Google é uma aventura.
você vai encontrar coisas boas e coisas duvidosas. Professor, fazer aula em cima de Google tem que ser muito habilidoso. É uma dica para os professores, muito habilidoso. Vamos lá então. Gente, outra coisa também que é importante no texto bíblico é você conhecer melhor os personagens. Então, você vai ler lá sobre Cristo no Novo Testamento. É bom que você tenha a ciência de quem eram os fariseus, no que é que eles criam, saduceus, Essênio não é citado, mas é um povo que viveu lá também. Zelote, por que é que havia tanto ódio pelo Zelote? Quando você vai no dicionário bíblico e começa a ter ciência, você já, rapaz, agora abriu-se uma cortina, hein? Nosso Pai, uma revelação maneira, legal. Por quê, gente? Porque tem que ter vontade. Cabe a nós também vontade. Por quê? Porque você não é judeu. Você não é nenhum hebreu. Você não estava vivo naquela época lá. Cabe a nós fazer esse garimpo, essa pesquisa, de saber quem eram os personagens, de saber por que é que eles agiam assim, né? Por que eles são chamados de hipócritas algumas vezes. Por quê? Lembro que esse é nosso primeiro encontro, nós temos mais 2, a gente vai ver muito mais coisas. Comentários? Tranquilo? Vamos lá então. Aqui ficou um pouco ruim, né? Mas olha lá. Geografia. É um texto em Êxodo em que Deus fala bem assim, olha, eu vou conduzir o povo, vou parafrasear, eu vou conduzir o povo pelo Mar Vermelho, porque se o pessoal saído do Egito, o pessoal que foi libertado, né, for para Canaã direto, eles vão ter que passar pela Filistia. E eles vão se assustar, porque a Filistia é um povo já mais evoluído na questão da guerra, eles podem sentir medo. Então eu peguei ali um mapinha para mostrar para vocês que era muito mais rápido chegar em Canaã se passasse pela Filistia. Mas Deus se preocupou em quê? Não, o pessoal vai ficar com medo e vai regressar ao Egito. Então eu vou trazer o povo para fazer umas voltinhas aqui também. Opa, espera aí. Isso aqui eu fiz uma animaçãozinha aqui. Aí o navio chegando em Corinto, uma cidade rica. Eu aprendi isso também no dicionário. Paulo, ele vai morar lá 18 meses. É uma cidade que era muito rica, porque os marinheiros atracavam o navio no porto e o navio passava por terra, cruzava o outro lado ali, ó, cruzava ali o outro lado, era muito mais rápido e seguro do que ficar dando voltas em torno do mar, vai que o navio afunda, vai que o pirata chega. Então, o pessoal faz isso aqui, ó, colocava o navio e os escravos puxavam o navio pela corda e atravessavam, porque, gente, é tão estreito, Corinto é tão estreito, que você conseguia atravessar assim, o navio por terra, e aí a cidade ficava rica, tá? Geografia também. A pergunta é, quais os perigos de estar por fora do contexto? Vários perigos. E aqui, gente, vamos lá então, a Bíblia tem paralelismo? Tem. O que é paralelo? Lado a lado, isso é um paralelo, né? Eu, quando fui na 25 de março pela primeira vez, eu fui comprar uma carta de memória, e aí o cara falou assim, você quer o original ou quer o paralelo? Ele nem fala pirata, fala paralelo. Meu irmão, me dei mal, as fotos sozinhas apagaram, não consegui recuperar. Vamos lá. Oi? É outro paralelo, né? Eu coloquei ali umas imagens que eu vou falar quem são, tá? Maradona, depois tem uma Ferrari, uma laranja e um bode.
4 imagens. E agora eu vou apresentar novas 4 imagens. Para você associar, você vai colocar as imagens em paralelo. Você vai ligar a imagem à outra. Pelé, tá ligado aqui, gente? Maradona. Mas ele é o Maradona? Não. Ele não é o Maradona. Mas eles estão, poxa, tem semelhanças, né? Jogador de futebol. Maçã, laranja. Não são a mesma coisa, mas eu consigo associar a ideia. Cordeiro com bode. Tem extremos, né? Mesmo assim, eles são usados por Cristo para falar assim, olha, porque a minha direita e a minha esquerda. Ele vai fazer essas associações. E por último, o Fusquinha com a Ferrari. Não são o mesmo carro, mas são carros. Então a Bíblia, ela vai trazer vários paralelismos e a gente às vezes nem percebe. O que quer dizer isso? É porque o homem do tempo antigo fazia assim a sua escrita. Fazia comparações. Para quê? Para dar maior força ao seu propósito. Então, às vezes, você vai ler números, aí você, nossa, pai, não saio disso. Repete, repete, repete. Ou você vai ler um outro salmo, nossa, mas de novo, é déjà vu, eu já li isso aqui antes. O mesmo salmo, ele repete. Isso é o modelo da escrita antiga. Eles reforçavam a ideia. Como? Repetindo. Ok? Vou dar aqui alguns exemplos. Fica ligado que vai ter exercício para a gente fazer em cima disso aqui. Se der tempo, né? Vamos lá. Vamos lá, ó. Paralelo. Jesus, quando entra no Rio Jordão para ser batizado, ele sai da água e é levado ao deserto. Isso nos lembra o povo de Israel. Sai das águas, no Mar Vermelho, e vai para o deserto. A diferença é que um cai e o outro não. Então, Mateus está escrevendo para quem? Para judeus. Mateus está escrevendo para judeus. Mateus está mostrando ao povo judeu que Cristo é o Filho. Os filhos de Israel caíram. Os filhos de Deus caíram. Mas o Filho passou pela água, chegou ao deserto, mas não cai. Então há vários paralelos, por exemplo, que Paulo usa em Romanos. Olha, o segundo Adão, o primeiro Adão. Sempre que comparando, a Bíblia está cheia de comparações. Olha esse aqui, gente, que eu fiz. Quando Moisés sobe o Monte Sinai para receber a lei, é um paralelo perfeito com quando Cristo sobe o Monte Tabor. Ali, ó, após 6 dias, no 7º, Moisés é chamado no meio da nuvem. Cristo, após 6 dias, no 7º, é chamado no meio da nuvem também. Moisés subiu acompanhado de 3 pessoas. Cristo também subiu acompanhado de 3 pessoas. Tiago, Pedro e João. O rosto de Moisés resplandeceu. As roupas de Cristo resplandeceram. Por último, o povo, quando viu Moisés assim, ficou com medo. Quando Jesus ele parou de conversar com Moisés e Elias, os discípulos também ficaram com medo. Então, o narrador ali, ele faz um paralelo para mostrar o quê? Olha, Cristo é o novo Moisés, e é superior a Moisés. Ok? Não é nada de misticismo não, assim, essa coisa maluca não, tá, gente? Nossa, eu sonhei com cobra, né? Eu vou jogar no bicho porque cobra é... Alguém da minha família vai me trair.
Não é nada de achismo não aqui, tem proposta mesmo. Sim, está no comentário bíblico, os usos do Antigo Testamento no Novo Testamento. Está com o senhor prestado. Ele vai pegar os textos do Antigo Testamento que tem similaridade com o Novo e vai mostrar, olha, equivalente. Por exemplo, temos ali Judá e José, um paralelo para mostrar que, olha lá, gente, olha que maneiro isso aqui. Judá, quando José é vendido, o texto fala que Judá desce, ele vai para um lugar e para morar lá, e ali, né, ele vai tosquear umas ovelhas, e aí ele passa assim, vê uma mulher, acha que é uma prostituta e fala, deita comigo. Ele convida a mulher, e eles dormem juntos. Quando José desce, porque o texto fala assim, né, que ele foi levado para o Egito, ele é ao contrário, é uma mulher que fala, deita-te comigo. Ele fala, jamais pecaria eu contra o Senhor e contra o teu esposo, né, que me confiou todas as coisas no palácio. O Moisés está mostrando que quem serve a Deus é Judá ou é José? Olha que bacana. Judá é um homem livre, José é um escravo. Independente da situação, quem serve a Deus? Paralelo. Quando você lê um livro inteiro, é muito melhor do que você ler ele picado. Te dou essa dica. Leia um livro inteiro, gente, do começo, porque todo livro começa pelo começo, né? Tem início, meio e fim. Não é porque a Bíblia é a Bíblia que você, vou pegar o que eu vou recortar as melhores partes. Quando você lê Gênesis inteiro, você vê que José usa 3 roupas. Moisés faz esse paralelo. A primeira roupa é aquela que é motivo de discórdia, né, dos irmãos. A segunda roupa é a roupa que a mulher toma dele como prova de que ele é um estuprador. É a roupa da humilhação. E a terceira roupa é a roupa de fato, onde ele é exaltado no Egito, né? Que o faraó fala, trazei roupas de linho branco, que na época era chamado de tecido luar no Egito, de tão branco que ela era, né? Então, quando você lê todo o Gênesis, você percebe as roupas estão sendo registradas de José. Ok. Você tem um papelzinho aí, uma canetinha, nós temos 10 minutos. Tarefinha, você pode fazer sozinho, você pode fazer acompanhado. A tarefa é em cima de paralelismo. Por favor, abra o Salmo 1 e você vai separar. Salmo 1, hein? Você vai fazer uma linha no meio da folha. Quem não tem papel, o nosso diácono está ali. Faça uma linha no meio da folha. Uma linha imaginária. Virtual? Não, tem canetinha Bic também aí. Você vai separar, de um lado, o homem que serve ao Senhor, as qualidades, os paralelismos, né? Ele é comparado a quê? No primeiro lado, o homem que serve ao Senhor. Você vai anotar aí, ó, tudo que você encontrou. E no segundo lado, o homem que não serve ao Senhor. Como é que ele é? Assim, 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 assim. Com base nos versículos do Salmo 1, tá, gente? Lê o Salmo 1. O homem que serve ao Senhor é semelhante, aí você bota assim, assim, assim. Ele se parece com uma planta, com uma árvore, com uma árvore. Como assim uma árvore? Essa árvore ela faz o quê? O que ela tem? Do outro lado, o homem que não serve ao Senhor. Eu vou ajudar vocês aí, hein? Salmo 1 é um bom exemplo de paralelismo.
Perdão aí, eu sei que o tempo... Temos mais 2 EBDs, tá? Hã? Sobre esse tema ainda, estudo bíblico. Mas tem outras coisas mais da Bíblia que você vai... devocional. Como é que eu faço devocional? Eu vou falar. Um estudo... Mapa mental. Vou também mostrar como é que faz. Muito universitário usa mapa mental para poder estudar para faculdade, para vestibular, enfim. E coisas mais. Só um detalhe. Falta aí 2 minutos, mais ou menos. Quando você olha o homem que serve a Deus, é muito claro, né? Bem-aventurado. Epa, o que é bem-aventurado? Já fico ligado nisso aí. O que é bem-aventurado? Um homem, bem-aventurado, o que é isso? Já vou... O que é isso aí, bem-aventurado? Ele não... São 3 negativas. Não anda, não faz isso, nem... 3 negativas. Observa o texto, hein, gente? 3 negativas. O que é o verbo deter? Opa, não sei. Vai pesquisar. O verbo andar. O verbo andar também, algumas vezes, tem um sentido de vida, de viver. Né? Andar, porque só anda quem está vivo, né? Vamos lá. Olha a diferença. Árvore de um lado, a palha do outro lado. Gente, a árvore só tem vantagem. Está plantada junto, perto das águas, recebe alimento. E mais, olha as folhas dela, tem vida. Olha o salmista, isso é poesia, gente. Entende? O fruto dá no tempo certo, está saudável. Aí ele, mas não são assim os ímpios, né? Aí já começa a ficar triste, né? Mas não são assim os ímpios. É como a palha, gente, a palha é opaca, não tem cor, não tem vida, vai de um lado para o outro, o vento leva, e está aí o destino da palha. Quero terminar dizendo o seguinte, a gente precisa ler um texto como esse com muito carinho, porque há tesouros nele. Aliás, esse texto é um grande tesouro. Mas você precisa ter carinho na hora de ler, entender quem é quem no texto e o que você precisa aplicar ao teu coração. Com quem tu me parecendo, hein, gente? Me parece com essa árvore aqui? Ou eu sou esse cara aqui que é a palha? A gente não é um estudo em si mesmo. O estudo tem que trazer uma aplicação, uma reflexão de vida, tá bom? Agradeço a atenção de vocês, a você também que nos acompanhou em casa. E agradeço a Deus por vocês terem vindo. Passar a palavra para o pastor Ronildo, que quer dar um recado. Bom dia, irmãos. Ainda dentro do paralelismo, espera um pouquinho. Tem vários tipos de paralelismo. Mas especialmente 2. Tem aqueles de semelhança, que mostra o quão semelhante é, e tem aqueles de contraste. Esse do Salmo 1 é um paralelismo de contraste. Né? Eu e Nath somos um paralelismo de semelhança, porque nós estamos com uma roupa muito parecida hoje. Irmãos, Deus abençoe. 10h30 nós começamos o nosso culto. 19 horas também temos o nosso culto vespertino. Hoje as pregações são mais diferentes. Espero que você possa vir os 2 cultos, mas se não puder, assista pelo menos um deles online, tá bom? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que está aqui. Aplica pelo poder do Teu Espírito Santo tudo que ouvimos. Queremos apreciar as Escrituras, queremos conhecer o Senhor enquanto a estudamos. Queremos, ó Pai, viver de acordo com elas. Queremos ser essas árvores plantadas junto ao ribeiro de águas, que no tempo oportuno dá o seu fruto. E sabemos que isso só é possível na Tua palavra, na oração, na Tua presença. Obrigado por essa manhã, obrigado pelo café que vamos compartilhar, obrigado pela oportunidade de cultuarmos ao Senhor juntos como igreja. Rogo que o Senhor abençoe o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Bom café, irmãos.